Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET, segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 6, semana 2. Coloque em destaque no seu caderno ou no seu material impresso o tema de nossa aula, que é conto de encantamento. Vamos na leitura? Prezado ou prezada estudante, nesta semana, você vai aplicar conhecimentos sobre a estrutura narrativa e os elementos da narrativa no gênero conto. No entanto, iremos trabalhar um tipo específico de narrativa, o conto de encantamento. Uma excelente semana de estudo para você. Breve apresentação. O conto de encantamento é uma narrativa popular caracterizada pelo elemento sobrenatural ou fantástico, em que intervêm seres fabulosos, animais antropomórficos. O que será isso? É algo semelhante ao homem, quer dizer, os animais eles agregam no seu cotidiano essa semelhança com o ser humano. No caso aqui, continuando, objetos mágicos e etc. É comum nos contos de encantamento a presença de reis, rainhas, princesas e príncipes e elementos mágicos como fadas, espelhos mágicos, varinhas mágicas, animais falantes, entre outros. Sobre esse ponto de vista, a palavra encantamento remete a feitiço ou estar sob o efeito do mágico. Para saber mais, então nós temos aqui o site Terra Brasileira, que vamos acessar para saber mais sobre o conto de encantamento. Histórias de fadas e duendes, caracterizadas pelo sobrenatural e maravilhoso. São os contos da Carochinha, Chapeuzinho Vermelho, Joãozinho e Maria, a Bela Adormecida, Branca de Neve, o Pequeno Polegar, Gata Borralheira ou Cinderela e etc. Os contos de fada chegaram até nós principalmente através dos portugueses. Existem muitas versões destes contos. Algumas foram adaptadas para o cinema, através do desenho animado de Walt Disney, mas perdendo muitas vezes a essência destes contos. Então aqui nós temos o conceito de conto de encantamento, temos uma exemplificação. Então, vale a pena você acessar o site ou você colocar no pause e fazer a leitura, falando-se sobre a questão dos irmãos Grimm. Voltando no nosso material, atividades. Você conhece a história original da Princesa e o Sapo? Ou a versão mais conhecida dessa narrativa? Escrita pelos irmãos Grimm, a versão mais famosa é bem diferente daquela contada pela Walt Disney Animation Studio. Acredito que pronuncie dessa forma. Na história dos irmãos Grimm, não há personagens bondosos e altruístas, quer dizer que não são egoístas, tampouco músicas que deixam o cenário ainda mais mágico. Nessa versão, quando a princesa encontra o sapo, não há história de amor ou beijo da moça no príncipe encantado. Agora que você já sabe isso, leia o conto escrito pelos irmãos Grimm, dois escritores considerados os pais dos contos de fadas. Então, nós faremos a leitura atenta para que então seja fácil para responder às atividades que seguem. Vamos lá. O Rei Sapo. Há muito tempo, quando os desejos funcionavam, vivia um rei que tinha filhas muito belas.
A mais jovem era tão linda que o sol, que já viu muito, ficava atônito sempre que iluminava seu rosto. Perto do castelo do rei havia um bosque grande, escuro, no qual havia uma lagoa sobre uma velha árvore. Quando o dia era quente, a princesinha ia ao bosque e se sentava junto à fonte. Quando se aborrecia, pegava sua bola de ouro, a jogava alto e recolhia. Essa bola era seu brinquedo favorito. Porém, aconteceu que uma das vezes que a princesa jogou a bola, esta não caiu em sua mão, mas sim no solo, rodando e caindo direto na água. A princesa viu como ia desaparecendo na lagoa, que era profunda, tanto que não se via o fundo. Então começou a chorar mais e mais forte e não se consolava, e tanto se lamentava, que alguém lhe diz: Que te aflige, princesa? Choras tanto que até as pedras sentiriam pena. Olhou o lugar de onde vinha a voz e viu um sapo colocando sua enorme e feia cabeça fora da água. Ah, és tu, sapo, disse. Estou chorando por minha bola de ouro que caiu na lagoa. Calma, não chores, disse o sapo. Posso ajudar-te, porém, que me darás se te devolver a bola? O que quiseres, querido sapo, disse ela. Minhas roupas, minhas pérolas, minhas joias, a coroa de ouro que levo. O sapo disse: Não me interessam tuas roupas, tuas pérolas, nem tuas joias, nem a coroa. Porém, me prometes deixar-me ser teu companheiro e brincar contigo, sentar-se a teu lado na mesa, comer em teu pratinho de ouro, beber de teu copinho e dormir em tua cama. Se me prometes isto, eu descerei e trarei tua bola de ouro. Oh, sim, disse ela, te prometo tudo o que quiseres, porém devolve a minha bola. Mas pensou: fala como um tolo. Tu o que faz é sentar-se na água com outros sapos e coachar. Não pode ser companheiro de um ser humano. O sapo, uma vez recebida a promessa, meteu a cabeça na água e mergulhou. Pouco depois, voltou nadando com a bola na boca e a lançou na grama. A princesinha estava encantada de ver seu precioso brinquedo outra vez. Comeu-a e saiu correndo com ela. Espera, espera, disse o sapo. Leva-me, não posso correr tanto como tu. Mas de nada serviu coachar atrás dela, tão forte quanto pôde. Ela não escutou e correu para casa, esquecendo o pobre sapo, que se viu obrigado a voltar à lagoa outra vez. No dia seguinte, quando ela se sentou à mesa com o rei e toda a corte estava comendo em seu pratinho de ouro, e algo veio arrastando-se. Splash, splish, splash, pela escada de mármore. Quando chegou ao alto, chamou à porta e gritou: Princesa, jovem princesa, abre a porta! Ela correu para ver quem estava lá fora. Quando abriu a porta, o sapo sentou-se diante dela e a princesa bateu a porta. Com pressa, tornou a sentar, mas estava muito assustada. O rei se deu conta de que o seu coração batia violentamente e disse: Minha filha, por que estás assustada? Há um gigante aí fora que te quer levar? Ah, não, respondeu ela. Não é um gigante, senão um sapo. O que quer o sapo de ti? Ah, meu querido pai, estava jogando no bosque, junto à lagoa, quando a minha bola de ouro caiu na água.
Como gritei muito, o sapo a devolveu. E porque insistiu muito, prometi-lhe que seria meu companheiro, porém nunca pensei que seria capaz de sair da água. Entretanto, o sapo chamou à porta outra vez e gritou: Princesa, jovem princesa, abre a porta. Não lembras que me disseste na lagoa? Então o rei disse: Aquilo que prometestes deves cumprir. Deixa-o entrar. Ela abriu a porta, o sapo saltou e a seguiu até a sua cadeira, sentou-se e gritou: Sobe-me contigo. Ela o ignorou até que o rei lhe ordenou. Uma vez que o sapo estava na cadeira, quis sentar na mesa. Quando subiu, disse: Aproxima teu pratinho de ouro, porque devemos comer juntos, melhor dizendo. Ela o fez, porém se via que não de boa vontade. O sapo aproveitou para comer, porém ela enjoava a cada bocado. Em seguida disse o sapo: Comi e estou satisfeito, mas estou cansado. Leva-me ao quarto, prepara a tua caminha de sede e nós dois vamos dormir. A princesa começou a chorar porque não gostava da ideia que o sapo ia dormir na sua preciosa e limpa caminha. Porém, o rei se aborreceu e disse: Não devias desprezar aquele que te ajudou quando tinhas problemas. Assim, ela pegou o sapo com 2 dedos e o levou para cima e o deixou num canto. Porém, quando estava na cama, o sapo se arrastou até ela e disse: Estou cansado, eu também quero dormir. Sobe-me, senão conto a teu pai. A princesa ficou então muito aborrecida. Pegou o sapo e o jogou contra a parede. Cale-se, bicho odioso, disse ela. Porém, quando caiu ao chão, não era um sapo, e sim um príncipe com preciosos olhos. Por desejo de seu pai, ele era seu companheiro e marido. Ele contou como havia sido encantado por uma bruxa malvada e que ninguém poderia livrá-lo do feitiço exceto ela. Também disse que no dia seguinte iriam todos juntos ao seu reino. Foram dormir. E na manhã seguinte, quando o sol se despertou, chegou uma carruagem puxada por 8 cavalos brancos, com plumas de avestruz na cabeça. Estavam enfeitados com correntes de ouro. Atrás estava o jovem escudeiro do rei, Henrique. Henrique havia sido tão desgraçado quando seu senhor foi convertido em sapo que colocou 3 faixas de ferro rodeando seu coração, para se acaso estalasse de pesar e tristeza. A carruagem ia levar o jovem rei a seu reino. Henrique os ajudou a entrar e subiu atrás de novo, cheio de alegria pela libertação. E quando já chegavam a fazer uma parte do caminho, o filho do rei escutou um ruído atrás de si, como se algo tivesse quebrado. Assim, deu a volta e gritou: Henrique, o carro está se rompendo. Não, amo, não é o carro, é uma faixa de meu coração. A coloquei por causa da minha grande dor quando eras sapo e prisioneiro do feitiço. 2 vezes mais, enquanto estavam no caminho, algo fez ruído. E cada vez o filho do rei pensou que o carro estava rompendo. Porém, era apenas as faixas que estavam se desprendendo do coração de Henrique, porque seu senhor estava livre e era feliz. Então, após essa leitura bem interessante, nós temos as atividades. Após ler a versão dos irmãos Grimm, é hora de responder as questões que se seguem. No gênero narrativo, as personagens são responsáveis pela progressão dos fatos na história. Letra A.
Em geral, a personagem em torno da qual todas as ações se desenvolvem é chamada protagonista. No conto lido, qual personagem é responsável pela progressão dos fatos na história? Descreva. No caso, é muito fácil. Nós temos aqui o primeiro parágrafo, em que fala de uma jovem que é chamada de princesinha durante o texto. Então, aqui você pode fazer a leitura novamente e descrevê-la. Continuando aqui, letra B. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. No entanto, não precisa ser necessariamente uma personagem. Pode ser o próprio ambiente, um traço de personalidade do próprio herói ou uma ideia, origem dos conflitos da história. No conto lido, que personagem ou circunstâncias se opõem ao protagonista? No caso, nós temos aqui o sapo, que se coloca aí como um personagem que desafia a princesa. Então, você pode colocar aqui o sapo e descrever essa situação. Atividade 2. O enredo é o resultado da articulação entre o foco narrativo, personagens, espaço e tempo. Nesse sentido, o conto apresenta uma determinada ordem que será desequilibrada pelo surgimento de um conflito. Qual é o conflito estabelecido entre as personagens? No caso, nós estamos falando dos personagens que nós apresentamos nas primeiras questões. Então, você vai perceber aqui uma parte em amarelo. Mas de nada serviu coachar atrás dela tão forte quanto pôde. Ela não o escutou e correu para casa, esquecendo o pobre sapo, que se viu obrigado a voltar à lagoa outra vez. Então, quer dizer, é a parte em que ela esquece da promessa que ela fez ao sapo. Você vai entender também que nós temos um conflito inicial, mas aqui nós estamos falando entre as personagens, ok? Atividade 3. Em qual momento a história chega a um ponto máximo, ou seja, atinge seu clímax? Temos aqui uma marcação em rosa que irá lhe ajudar. Então vamos na leitura? A princesa ficou então muito aborrecida, pegou o sapo e o jogou contra a parede. Cale-se, bicho odioso, disse ela. Atividade 4. Resolvido o conflito, uma nova situação se estabelece e põe fim à história. O que ocorre no desfecho da narrativa, ou seja, quais são os acontecimentos finais do conto? Então, aqui nós temos uma parte em verde que irá lhe ajudar. Então, vamos perceber que temos alguns fatos importantes. Então, quando caiu ao chão, não era um sapo, e sim um príncipe com preciosos olhos. Depois nós temos aqui a parte do Henrique, né? Então, o Henrique, ele havia sido desgraçado aí quando seu senhor foi convertido em sapo. Vale a pena você fazer a leitura desses dois trechos e fazer um resumo. Atividade 5. Qual é a mensagem transmitida pelo conto? Então, eu marquei aqui que é a questão da lealdade e marquei duas questões importantes aqui que estão em azul, que no caso são falas do rei. Então, temos aqui aquilo que prometestes, deves cumprir. E aqui, não devias desprezar aquele que te ajudou quando tinhas problemas. Atividade 6. O texto fala sobre, letra A princesa que virou sapo.
Letra B, um sapo que prometeu um beijo à princesa. Letra C, a princesa que prometeu um beijo a um sapo. E letra D, um sapo que recuperou a bola da princesa no lago. No caso, é muito fácil essa atividade, ok? Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.